Olá a todos, meu nome é Micaene. Boa noite, eu sou o Vander Rejano. Boa noite, eu sou Kathleen Milena. Boa noite, eu sou o Michael Pereira. Olá, eu sou Daniel Lima. Nós vamos apresentar o nosso projeto integrador de curso, o jogo RPG Majesty. Vamos falar um pouco sobre a empresa Majesty, de onde foi baseada a criação do jogo. Também vamos falar do jogo em si, suas características e suas regras básicas. Antes de mais nada, cada integrante do grupo dirá agora qual o título e o problema a ser resolvido em seu PTG. O título do meu PTG foi A Importância do Registro de Marca para o Fortalecimento da Empresa, e o problema a ser resolvido é a obtenção da titularidade da propriedade intelectual pode ser um diferencial competitivo no mercado internacional por conta da segurança jurídica dela decorrente, dando o direito de exploração exclusivo da marca? O meu PTG, o título foi A importância da escolha de drawback para diminuir custos e aumentar benefícios para a empresa. E o problema a ser resolvido era identificar qual a melhor modalidade de drawback que a Majesty poderia escolher para potencializar e enriquecer a empresa. Título: Web Marketing. Internacionalização da marca com base no perfil do consumidor. Problema a ser resolvido: entender como conquistar bons resultados em mercado externo de costumes tão diferentes. Desenvolver uma estratégia de vendas de modo a dobrar nossas exportações. E o título do meu PTG foi Aprimoramento de controles financeiros para incremento nas exportações. E o problema a ser estudado foi: quais instrumentos de gestão podem promover a eficiência dos controles financeiros, proporcionando positivamente os resultados econômicos da empresa. Qual é o título e o problema a ser resolvido do meu PTG? Título: qual o melhor Incoterms para exportação da Majesty? EXW ou DDP? E o problema a ser resolvido: qual é o melhor Incoterms com vantagem competitiva para a Majesty? A empresa Majesty Comércio de Alimentos Limitadas é uma empresa 100% nacional criada pelos alunos do quinto semestre de Comércio Exterior da FATEC Indaiatuba. Tem como foco a produção de chá em cápsulas, atuando no mercado de bebidas não alcoólicas. A empresa está situada na cidade de Indaiatuba e tem como parceiros empresas no país Marrocos. O principal objetivo da internacionalização da empresa é dobrar as suas exportações para o Marrocos. Agora eu vou falar sobre o RPG, o conceito do RPG. O RPG é um jogo de interpretação de personagens, onde existe vários sistemas, que são as regras estabelecidas. Cada sistema tem uma regra própria, tá? No RPG, o jogador assume o papel de um personagem, como se ele estivesse vivendo uma história, né? Ele vai agir como se ele fosse aquele personagem, né? O narrador, que é o mestre, é o responsável para que aquela história siga em frente, né? Ele que dá os objetivos para os personagens, que faz os obstáculos para os personagens e que ele é o zelador das regras do RPG. Agora a gente vai falar um pouco sobre a apresentação e características gerais do jogo. O RPG Majesty trata-se de um jogo de RPG, Role Play Game, onde o jogador assume o papel de um dos arquétipos, personagens criados, que estão definidos na regra do jogo. Serão 4 arquétipos, mais o mestre, totalizando assim 5 jogadores. No RPG, a história será contada por um mestre e acontecerá num período de 10 dias, e cada dia terá um ponto inicial e final que estará conectado com o próximo dia da campanha. Cada dia possui uma história básica que dará o rumo para o mestre e os jogadores. Seguindo as regras, o mestre pode mudar a história a seu modo, porém, ele terá que movê-la até o ponto final do dia para que esse se conecte ao ponto inicial no próximo dia. O jogo para a formulação do RPG Majesty é inspirado no sistema brasileiro chamado de 3D&T, 3D-E-T, que ficou famoso nos anos de 2000, pois aliava fácil didática para iniciante e um baixo custo para quem adquiria o livro de regras. A aparência do jogo é basicamente um livreto de regras, como na imagem, e aí cada um pega uma ficha de personagem.
Nessas fichas é colocadas características, nome, o arquétipo e entre outros. O livreto é feito em papel colchê e nele estarão descritas as regras do jogo. E como eu disse, também será utilizado as fichas de personagens, que serão impressas em folha sulfite, folha comum. Bom, para jogar é necessário o livreto de regras, as fichas de personagens, 2 dados de 6 lados, lápis e borracha e o principal, a imaginação. Regras. Primeiramente, os jogadores irão criar seus personagens baseado nos arquétipos listados nas regras, distribuindo pontos de características na ficha de personagem. Os arquétipos são vendedor. Este é especialista na arte de vendas. É ele quem entra em contato direto com o importador e faz toda a negociação, e aumenta o relacionamento com o cliente. O especialista jurídico é o funcionário que ajuda a empresa a se resguardar de problemas legais e age preventivamente. O financeiro é o responsável pela saúde financeira da empresa. Busca as melhores alternativas para o crescimento sustentável da empresa, tendo pensamento lógico. O marqueteiro trabalha em conjunto com o vendedor para criar e fidelizar novos clientes. Cria todo o conteúdo da marca. O mestre é o narrador da história. Ele é responsável por fazer a ambientação dos personagens, propor dificuldades e gerenciar as regras que serão usadas. O mestre é a autoridade máxima em uma partida de RPG, cabendo a ele decidir quais regras serão usadas e podendo até mesmo quebrá-las em prol da diversão ou manutenção da história. Cabe ao mestre também criar e interpretar os NPCs, personagens não jogáveis. Os NPCs são aqueles que movimentam a história e criam dificuldades para os personagens jogáveis. E após criados os personagens, o mestre inicia a história do jogo, propondo desafios para os jogadores. Para que eles se interajam com a história, eles irão realizar ações que são jogadas baseadas em suas características. As características são a linguagem, que é o conhecimento em línguas estrangeiras, a lábia, que é o poder de convencimento, o conhecimento em comércio exterior, que é a vivência nas rotinas de Comex, o conhecimento cultural, que é o conhecimento dos horários e costumes de um povo, e a postura, que é a sua reputação diante do comprador. A ação é um movimento ou interação em que o personagem faz no decorrer da história. Pode ser uma ação simples, como andar até uma porta ou comer uma maçã, ou pode ser uma ação complexa, que pode custar um teste, usando uma de suas características como base para falha ou êxito. Um resultado 6 no dado sempre será uma falha. As ações são feitas com a rolagem de um dado de 6 lados. O marcador 6 sempre será uma falha. Os demais acertos ou falhas serão determinados mediante aos pontos gastos na criação do seu personagem. Por exemplo, se o personagem tem pontuação 4 em sua característica lábia e o mestre determina que ele tenha que convencer um ajudante a chegar mais cedo no trabalho, o personagem terá que tirar na rolagem de dado um número entre 1 e 4 para convencer o ajudante. Caso tire 5 ou 6, será considerado uma falha e o ajudante não fará o que ele pediu. Os personagens dos jogadores serão criados usando como base os arquétipos. Cada jogador tem liberdade para criar o seu personagem usando as regras estabelecidas. Ele pode escolher nome, gênero, altura, cor, nacionalidade, aparência. Terá à sua disposição na criação do personagem 12 pontos para distribuir entre as características do personagem. Também poderá escolher alguma vantagem e desvantagem que poderão ajudá-lo ou atrapalhá-lo no decorrer da história. As vantagens e desvantagens criam uma combinação única, tornando seus personagens especiais. Para cada vantagem que o personagem possuir, ele terá que escolher uma desvantagem, sendo o máximo de 3 vantagens ou 3 desvantagens. Quanto às dúvidas frequentes, o mestre é a autoridade máxima no jogo. Cabe a ele elucidar qualquer dúvida dos jogadores utilizando o livro de regras como guia. Porém, o mestre tem o poder de mudar as regras em nome da diversão dos jogadores e do jogo. Então, por isso, as dúvidas serão resolvidas no próprio desenrolar do jogo, através do mestre. Neste infográfico,
A gente mostra de maneira resumida e visual os passos que os jogadores devem percorrer para jogar o RPG Majesty. O primeiro passo é a criação de personagens. Segundo é a distribuição dos pontos de criação na ficha de personagem. O terceiro passo é quando o mestre inicia a história. E o quarto passo é a interação dos personagens com a história contada pelo mestre.